Esse nosso caso de hoje aconteceu já faz bastante tempo, na década de 20, início da década de 30. É um caso tão marcante, tão brutal, que essa cidade teve que trocar de nome para conseguir esquecer os crimes desse assassino. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo para vocês, casos criminais. Então, se você gosta, se inscreve no canal, deixa um like, deixa um comentário, compartilha esse vídeo com os amigos e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo! Wineville, Califórnia, era uma área tranquila e pastoral, onde os pais podiam criar seus filhos em paz, longe das grandes cidades onde a criminalidade aumentava a cada dia. Mas em 1926 tudo mudou. Gordon Northcourt, de 18 anos, e sua família se mudaram da Colômbia Britânica para Los Angeles em 1924. Foi o jovem que convenceu o pai a comprar uma propriedade a 1 hora de distância, em Wineville. Depois de encontrar o terreno perfeito, os homens da família construíram uma granja avícola do zero. Quando eles perceberam que precisavam de ajuda, Gordon chamou seu sobrinho, que ainda morava no Canadá, para se mudar para lá e ajudar. Sanford Clark, que tinha apenas 13 anos na época, fez as malas e partiu para Wineville, com a intenção de trabalhar como lavrador. Logo após a chegada, o menino descobriu que seu tio tinha outras ideias, que não eram nada do que ele esperava. Nos meses seguintes, Sanford foi repetidamente abusado física e sexualmente por Gordon. Cyrus, o pai de Gordon, que cuidava da fazenda, negou ter conhecimento disso. Já Sarah, a mãe de Gordon, preferia as comodidades da vida urbana, dividia seu tempo entre a propriedade rural e um apartamento que mantinha em Los Angeles. No Canadá, a mãe de Sanford estava muito preocupada com o filho. Ele raramente mandava algumas cartas para a mãe dizendo o que estava acontecendo, e sua mãe percebeu que ele estava em perigo e ficou muito preocupada com ele. Ela até entrou em contato com as autoridades dos Estados Unidos dizendo que o seu filho estava em perigo, mas parece que eles não se preocuparam muito, disseram que iriam investigar, mas apenas quando eles tivessem tempo. Horrorizada com a falta de preocupação da polícia com Sanford, sua irmã de 19 anos, Jessie, foi até Wineville para verificar o bem-estar do irmão mais novo. Embora o tenha encontrado vivo e aparentemente bem, logo descobriu que ele guardava um segredo, muito pior do que qualquer coisa que ela ou qualquer outra pessoa pudesse imaginar. Sanford contou ao irmão que o tio o vinha submetendo a uma infinidade de torturas indescritíveis desde sua chegada. Explicou que queria ir embora, mas temia o que aconteceria se ele tentasse escapar e fosse pego. Ele sabia melhor do que ninguém que Gordon era capaz e não queria sofrer mais com isso. Jessie sabia que o irmão não estava contando toda a verdade e o pressionou. Por fim, o menino cedeu e contou algo terrível. Segundo Sanford, além dele ser um valentão abusivo, ele também era um assassino de crianças. Ele sabia disso porque havia ajudado a enterrar os corpos de 4 meninos no chão de terra do galinheiro. Jessie percebeu pela atitude do irmão que ele estava falando muito sério. Ela não sabia como lidar com essa situação perigosa, mas sabia que precisavam sair de Wineville o mais rápido possível e salvar o seu irmão. Em uma atitude ousada, ela confrontou Gordon sobre os maus tratos que ele havia cometido contra o seu irmão. Em vez de se envergonhar da acusação, ele atacou a sobrinha num acesso de raiva. Depois de ver a rapidez com que ele havia recorrido à violência, Jessie fugiu para o Canadá. Antes de partir, ela havia prometido a Sanford que voltaria e da próxima vez ele iria com ela. De volta ao Canadá, em segurança, Jessie foi ao consulado dos Estados Unidos e contou tudo o que seu irmão lhe disse sobre as atividades criminosas do tio. Diante dessas graves alegações, o cônsul não perdeu tempo em informar o Departamento de Polícia de Los Angeles sobre os supostos assassinatos em Wineville. Algumas semanas depois, em um dia de agosto de 1928, 2 agentes da imigração apareceram na fazenda para investigar as alegações de Jessie.
Sem que eles soubessem, Gordon os viu chegando e saiu correndo pela porta dos fundos. Antes de fugir para uma mata próxima, ele ordenou a Sanford que mantivesse as autoridades ocupadas, enquanto ele fugia. Ele avisou o garoto que se o alcançassem, ele daria meia volta e atiraria nele, antes que os policiais soubessem o que estava acontecendo. Sabendo que seu tio estava falando a verdade, Sanford obedeceu e correu para falar e enrolar os agentes. Embora tentasse ao máximo distraí-los, eles estavam ali por um motivo e não deixariam que um garoto os impedisse de cumprir a tarefa. Como não precisavam da permissão de Gordon para revistar a propriedade, dirigiram-se ao galinheiro, onde haviam sido informados de que os corpos estavam enterrados. Uma vez lá, encontraram uma evidência macabra atrás da outra. À vista de todos havia machados sujos de sangue com pelos, que pareciam humanos, presos nas lâminas. Uma variedade de distintivos de escoteiros e um apito de brinquedo também foram encontrados, assim como um livro velho com um cartão de biblioteca anexado, que trazia o nome do dono. Os investigadores logo descobriram que o menino em questão era Nelson Winslow. Ele havia sido dado como desaparecido 3 meses antes. Após perceber que seu tio não estava mais no controle, Sanford mostrou às autoridades exatamente onde os restos mortais estavam enterrados. E por fim, 3 covas rasas foram descobertas. No final das contas, 51 partes de corpos humanos foram coletadas da terra sob o galinheiro. Após uma inspeção mais aprofundada, tornou-se evidente que alguém havia mexido nos túmulos antes de sua descoberta. Os experientes escavadores sabiam que os ossos encontrados eram apenas uma fração do que deveria estar lá. Isso os levou a concluir que os corpos foram movidos na tentativa de evitar a detecção. Felizmente, para os que trabalhavam no caso, o autor do crime estava com tanta pressa que deixou para trás evidências suficientes para ser pego. Enquanto a fazenda em Wineville era processada como cena do crime, Gordon Northcourt se escondia na residência de sua mãe Sarah em Los Angeles. Quando ele apareceu na porta da casa dela reclamando que a polícia estava atrás dele, ela largou tudo e providenciou o retorno deles para o Canadá. Isso não era surpresa, visto que ela sempre vivera de acordo com o lema: "Eu faria qualquer coisa por Gordon". 3 semanas depois, mãe e filho foram presos na Colômbia Britânica. Mesmo assim, 2 longos anos se passaram até que fossem extraditados para a Califórnia para serem julgados pelos assassinatos ocorridos na fazenda em Wineville. Ao ser confrontada com a montanha de evidências contra eles, Sarah admitiu ter assassinado Walter Collins, de 9 anos. Ela assumiu total responsabilidade pelo ato hediondo, afirmando que havia participado voluntariamente do assassinato do menino, sem qualquer insistência do filho. Sua confissão deixou claro que o filho era igual à mãe. Ela explicou melhor, dizendo que Gordon sempre a alertava para ficar longe do galinheiro. A curiosidade a dominou e ela foi até o galinheiro um dia, na primavera de 1928, quando seu filho estava lá. Em um dos galinheiros, ela se surpreendeu ao encontrar um garotinho imundo, morrendo de medo. Quando ela confrontou o filho sobre o que vira, ele explicou que havia sequestrado o menino alguns dias antes. Sarah, que sempre zelava pelos melhores interesses do filho, o informou de que ele teria que matar a criança, já que tinha visto seu rosto e, portanto, poderia identificá-lo. Mais tarde naquela noite, Sarah, Gordon e Sanford desceram até o galinheiro. Uma vez lá, eles revezaram golpeando o menino indefeso com a ponta de um machado enquanto ele dormia. Quando tiveram certeza de que ele estava morto, Sarah o enterrou ao lado do galinheiro, onde ele havia sido mantido prisioneiro por quase uma semana. A história de Walter Collins era uma das mais tristes e complexas que a maioria das pessoas já ouvira. O garoto foi dado como desaparecido por sua mãe Christine em março de 1928. Ela se lembrava de ter lhe dado dinheiro para ir ao cinema antes de sair para trabalhar. Quando voltou para casa mais tarde naquele dia, ele não estava lá. Quando a notícia do desaparecimento do Walter foi passada para as pessoas, algumas testemunhas disseram que viram o garotinho naquele dia e que viram que ele estava se dirigindo ao cinema. Então, a polícia deduziu que no meio do caminho ele poderia ter sido sequestrado. As suspeitas imediatamente se voltaram para o pai de Walter, um criminoso que cumpria a pena na prisão estadual de Folsom, quando o filho desapareceu.
Christine teve o palpite de que talvez um dos muitos inimigos do ex-marido tivesse levado seu filho em retaliação por um erro cometido pelo pai. O desaparecimento de Walter virou notícia nacional, o que pressionou o Departamento de Polícia de Los Angeles a se apressar e solucionar o caso. 5 meses após o menino ter sido visto pela última vez, os detetives anunciaram que ele havia aparecido, são e salvo, a milhares de quilômetros de distância, em Illinois. Christine ficou muito feliz em saber que o seu filho foi encontrado vivo, já que ela tinha perdido as esperanças. Sem hesitar, pagou a passagem de trem para sua casa. A sua chegada foi um espetáculo. Agências de notícia de todo o mundo estavam presentes para cobrir o alegre reencontro. Todos aguardavam ansiosamente o momento que a mãe voltaria a segurar seu filho nos braços. Logo depois que o garoto desceu do trem, todas as pessoas ficaram emocionadas, aplaudiram, mas a Christine sabia que tinha alguma coisa errada. Ela sabia que aquele não era o seu filho. Christine então recusou os pedidos para posar com o garoto, que lhe era um estranho. Ela foi então até o capitão J.J. Jones, o homem encarregado do caso de Walter. Quando o encontrou, explicou que algo terrível havia acontecido. Insistiu que, embora o garoto pudesse muito bem ser o filho desaparecido de alguém, certamente não era o dela. Em vez de pôr fim ao fiasco naquele momento, Jones argumentou que ela estava enganada. Ele garantiu que ela estava simplesmente sobrecarregada com a comoção. Seu conselho foi que ela levasse o filho para casa e parasse de ser ingrata. E ela obedeceu. As coisas só pioraram a partir daí. Quanto mais tempo ela passava com o estranho que alegava ser seu filho, mais evidente ficava que ele não era o Walter. Para comprovar suas alegações, ela obteve cópias dos registros dentários do filho, o que descartava qualquer possibilidade de que o menino sob seus cuidados fosse Walter. Munida dessas evidências, ela foi até a delegacia. Mesmo depois de constatar que os dentes do menino não correspondiam aos de Walter, o capitão Jones manteve sua posição de que havia cumprido sua missão e o caso estava encerrado. Quando Christine protestou, alegando que seu filho ainda estava desaparecido em algum lugar, o homem que ela pensava estar ao seu lado mandou prendê-la e levá-la a uma ala psiquiátrica para avaliação. Para satisfazer seu ego, Jones pediu ao especialista em caligrafia que comparasse exemplos conhecidos da escrita de Walter com a do garoto de Illinois. Para sua surpresa, não correspondiam. Ele então levou o garoto para uma entrevista. Diante da prova de suas mentiras, o garoto rapidamente revelou a verdade. Como Christine sempre soubera, seu nome não era Walter Collins, mas sim Arthur Hutchins. Acontece que Arthur tinha 12 anos, enquanto Walter apenas 9. Fugitivo, ele morou com a madrasta por um tempo antes de adotar a vida de andarilho. Quando viu a notícia do desaparecimento de Walter no noticiário, decidiu tentar a sorte e assumir a identidade do menino desaparecido. Fã de filmes de cowboy, ele sempre quis viajar para Hollywood e esperava que, se o plano desse certo, pudesse de alguma forma conhecer seu herói, Tom Mix. Após a revelação do embaraçoso desastre, Arthur foi enviado de volta a Illinois para morar com sua madrasta. Embora tivesse causado uma dor indescritível a Christine Collins, ele não demonstrou remorso por suas ações. Em vez de se envergonhar de seu comportamento, ele gostou da atenção que recebeu. Mais tarde, quando Christine soube que o nome de Walter havia surgido durante a investigação dos assassinatos em Wineville, ela entrou em contato com Gordon, enquanto ele aguardava julgamento na prisão, na esperança de descobrir o que havia acontecido com seu filho. Em algumas dessas conversas, o Gordon admitiu que tinha tirado a vida do Walter, mas em outras ele dizia que não conhecia o garoto, parecia que ele estava apenas brincando com aquela mãe e gostando de ver o seu sofrimento. Afinal, ela morreu ainda com a esperança de que seu filho, cujos restos mortais nunca foram encontrados, estivesse vivo em algum lugar esperando para ser resgatado. Embora o sequestro de Walter Collins tenha se tornado uma grande notícia, ele não foi o único cuja vida terminou na casa de Gordon Northcourt, em Wineville. Segundo Sanford, seu tio havia sequestrado e matado outros meninos nos meses anteriores à sua fuga para o Canadá. Entre as vítimas conhecidas estavam Nelson e Lewis Winslow, com idades de 10 e 12 anos, que foram vistos pela última vez voltando para casa de uma reunião no subúrbio de Ponama, em Los Angeles, em 16 de maio de 1928. Seus restos mortais foram encontrados mais tarde, enterrados no galinheiro.
Após seus desaparecimentos, a família Winslow recebeu cartas, supostamente escritas por seus filhos, afirmando que haviam decidido fugir e conhecer o mundo. Como eram tão jovens, esperavam que seu desaparecimento repentino os tornasse famosos algum dia. Mas quando os pais leram essas cartas, eles não acreditaram. Eles sabiam que os seus filhos passavam praticamente todo o tempo em casa, o máximo que eles iam era no quintal, então para eles não fazia o menor sentido e eles sabiam que aquilo era uma grande mentira. Sanford Clark revelou que havia outra vítima, uma criança mexicana cujo nome ele desconhecia. Ele não soube dizer como chegou à fazenda, mas testemunhou seu tio torturando e decapitando o menino. Após cometer o ato, Gordon ordenou que seu sobrinho se livrasse da cabeça, o que ele fez primeiro queimando-a e depois esmagando. Enquanto Sanford se livrava das evidências na fazenda, Gordon carregou o corpo do menino em seu veículo e o levou até La Puente, onde despejou na rodovia interestadual. Os investigadores mais tarde identificaram o menino como Alvin Gothea, desaparecido desde janeiro ou fevereiro de 28. Logo depois, os promotores acusaram Gordon Northcourt de 3 acusações de homicídio. Ele não foi responsabilizado pela morte de Walter Collins, pois a confissão de sua mãe, que mais tarde se retratou, o havia exonerado. Inicialmente, Gordon admitiu ter assassinado 5 meninos a sangue frio. Quando seu julgamento chegou, ele seguiu o exemplo da mãe e negou qualquer envolvimento nos assassinatos. Apesar da repentina reviravolta, o caso contra ele era forte o suficiente para prosseguir, com ou sem sua confissão. Embora as evidências mostrassem que ele era responsável pela morte de pelo menos 3 meninos, o Estado considerou que o número provavelmente se aproximava de 20, embora não conseguissem provar isso. Gordon sempre viveu a vida sob a suposição de ser a pessoa mais inteligente de todas. Por isso, quando finalmente teve seu dia no tribunal, insistiu em atuar como o seu próprio advogado. Um ponto alto de sua bizarra atuação ocorreu quando chamou sua mãe ao banco de testemunhas para reiterar ao júri que ela faria tudo o que estivesse ao seu alcance para proteger o filho. Nos dias seguintes foram apresentadas evidências sugerindo que dezenas de meninos haviam sido sequestrados e levados para a fazenda ao longo dos anos. A maioria havia sofrido abusos de todas as formas, antes de ser deixados nas áreas de onde haviam sido sequestrados. Antes de liberar suas vítimas, Gordon as alertava de que sabia onde moravam e que as mataria, junto com suas famílias, se contassem a alguém o que havia acontecido. Suas ameaças aparentemente foram eficazes, já que nenhum dos meninos havia relatado o que havia acontecido até que o agressor estivesse atrás das grades. As crianças que ele havia escolhido para ficar com elas foram todas mortas a golpes de machado. Então criou-se uma teoria de que esses meninos talvez tivessem resistido mais do que os outros, levando o Gordon a acreditar que eles não ficariam quietos se fossem libertados. Foi revelado no julgamento que Gordon e sua mãe haviam transferido a maioria dos restos mortais das vítimas para uma área remota no deserto, quando souberam que a polícia estava atrás deles. Isso explica por que apenas restos mortais parciais foram encontrados no local. Em 5 de fevereiro de 1929, o júri considerou Gordon Northcourt culpado pelos assassinatos de Lewis e Nelson Winslow e Alvin Gothea. A pena imposta foi a morte por enforcamento. Em 2 de outubro de 1930, Gordon foi levado à forca na prisão estadual de São Quentin. Aos 23 anos, o assassino sem alma, cujo único arrependimento foi ter sido capturado, morreu. Sarah acabou cumprindo 12 anos de prisão pelo assassinato de Walter Collins, cujo corpo nunca foi recuperado. Ela morreu de causas naturais em 1944. Sanford Clark passou 2 anos em uma instituição correcional juvenil por seu papel nos assassinatos. Sendo ele próprio uma criança na época das atrocidades, o tribunal determinou que ele não havia sido cúmplice voluntário, mas sim coagido. Em muitos aspectos, ele havia sido uma vítima, como os outros, só que ele sobreviveu para contar a história. Após sua libertação, ele retornou ao Canadá, onde se casou e constituiu uma família. Segundo todos os relatos, ele levou uma vida exemplar, em forte contraste com sua juventude perturbada. Em 1930, Christine Collins processou o capitão da polícia de Los Angeles em mais de $10 mil. Embora ela tenha obtido uma sentença contra ele, ele se recusou a pagar 1 centavo à mãe enlutada que havia enviado a um hospital psiquiátrico por ousar questionar sua autoridade.
Embora a decisão tenha resultado em sua suspensão da polícia enquanto se aguardava uma investigação sobre sua má conduta no caso Walter Collins, ele foi reintegrado após ser inocentado de qualquer irregularidade. Em 1930, em um esforço para enterrar o passado e começar de novo, a cidade mudou oficialmente seu nome para Mira Loma, o que significa Vista da Colina. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, imaginar que em 1928, 29, isso com certeza não era comum. Esses crimes foram horríveis, envolvendo crianças ali. Então, realmente foi um choque para essa população tão grave que tiveram que mudar o nome da cidade para tentar ali esquecer tudo isso que aconteceu. Teve também o caso do Walter Collins, que é muito conhecido, tem até um filme chamado A Troca, que fala sobre esse caso, então fica de sugestão para vocês, caso ainda não tenham assistido. Então é realmente um caso terrível e chocante, que já aconteceu há muito tempo, quase há 100 anos atrás, mas mesmo assim ainda é muito marcante. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem, e até o próximo.